Ciao ragazzi, 12ª edição do podcast Linha Bianconera. Meu nome é Vittorio Venturini e eu tô aqui com o meu amigo Thiago Bonaparte. Tchau, Bona! Tchau, tchau, Vitório. Bem-vindos a todos os nossos caros ouvintes. 12ª edição, vocês podem verificar também que nós temos, após a 11ª edição, nós fizemos um pós-jogo, pós-jogo contra o Valência, lá no Mestalla, pela primeira rodada da Champions League. Mas os pós-jogo eles serão podcasts diferenciados, pois nós apenas trataremos do que aconteceu naquela partida. Então continuaremos aqui o nosso podcast semanal nesta contagem. Hoje é dia 27 de setembro de 2018. E aí, Bona, quais são as suas impressões aí para esse podcast, o 12º podcast? Você tem alguma coisa aí para falar antes da gente iniciar? É bom que, como o pós-jogo, como ressaltastes, ele é diferenciado até pela essa questão de ser, sobretudo, fervente. O juiz apitou, o Chesney pegou o pênalti, o juiz apitou e a gente já entrou para fazer esse podcast que foi o pós-jogo. E isso vai acontecer mais para frente, é interessante até para o pessoal perceber as nossas eventuais análises e eventuais besteiras sobre os jogos que forem acontecendo. Né? Sim, a tendência, a probabilidade é alta, então não percam, é bem interessante. Os nossos contatos, @linha bianconera no Twitter, nosso principal contato com vocês, nosso público, aliás, agradecendo também a audiência que nós tivemos aí na semana passada, tanto com o podcast semanal quanto com o pós-jogo, foi excelente, agradecemos bastante. Então é @linha bianconera lá no Twitter. O Bona também está no Twitter, @Thiago Bonaparte, Thiago com TH, Bonaparte se escreve com CE, Bonapace, e @Vitório1897, Vitório com 2 T's. Vocês nos encontram no Twitter. Estamos também nas outras redes sociais, mas nossos principais contatos são esses. Vocês nos encontram no Spreaker, que é a principal plataforma que nós utilizamos para divulgar nosso podcast, no YouTube e também no Spotify. Certo, Bona? Certíssimo. Vamos lá. Bora seguir o plano, então, o cronograma, digamos, da ordem cronológica das coisas, né? Exatamente. Vamos subitamente. Depois do jogo da Champions, Bona, o que nós tivemos? O jogo fervente, digamos, o realmente complicado foi o jogo contra o Frosinone. Temíamos, eu particularmente temia um bocado, porque é o típico jogo que o time minúsculo dá a vida e fica lá estacionado na frente da linha de defesa. Eu não sei o que você esperava quanto a esse jogo e se as suas impressões eram de realmente o que aconteceu, a vitória da Juventus por 2-0, Papai Ronaldo e Pupilo Bernardeschi, gigantesco Bernardeschi em processo de crescimento. O que achastes do jogo? Se minha memória não me trai, nós empatamos o jogo da temporada passada contra a Spal, fora de casa, salvo engano foi um 0-0. Medonho. Exatamente. Depois a gente pode até conferir. E é um jogo muito parecido, como você bem falou. É um jogo onde o time faz o jogo da vida. Depois nós vamos até falar, por exemplo, o Bolonha fez o jogo da vida contra a Roma no final de semana, antes do jogo contra a Juventus, e venceu a Roma por 2-0. Obviamente não estou querendo comparar as histórias de Frosinone com o Bolonha, mas tecnicamente são times um pouco mais próximos. E concordo quando você disse que existia até um certo perigo e o jogo foi complicado até que nossa principal contratação acabou resolvendo, como de costume na sua carreira, e aí encaminhou aí a nossa vitória, certo, Bona? Certo, e a tática do Frosinone foi muito jogar embaixo da linha da bola, então isso dificultou muito para que a Juventus conseguisse chegar. Um grande exemplo do quão frágil é o Frosinone é que a Juventus o Cristiano Ronaldo, tinha chutado até então 27 vezes na temporada e o Frosinone inteiro tinha chutado 27 bolas a gol. Então, assim, é bizarro. Sim, totalmente de acordo. Você falou dos chutes, né, vendo aqui as estatísticas do jogo.
A Juventus deu 30 chutes ao gol contra 3 do Frosinone. Como você bem disse, o Frosinone diminuiu a linha aguardando a Juventus ficar com a posse de bola. A Juventus ficou com 73% da posse de bola e o Frosinone fez uma linha, a última linha tinha 5 jogadores, ou seja, a principal linha de marcação não foi a linha do meio campo, e sim a última linha, o que deixou claramente, vocês ficam com a bola, a gente está aqui para se defender. Eles tinham até, por exemplo, o Joel Campbell, o costarriquenho, que ex-Arsenal, que era ali uma tentativa bem modesta de tentar arrumar um contra-ataque em velocidade. E o Frosinone até tem jogadores experientes, com boa rodagem, até que passaram por grandes clubes. O Molinari esteve na Juventus, o Chibsá também cresceu ali um pouco, o Campbell esteve no Arsenal. É previsível um pouco que uma equipe minúscula faça esse tipo de jogo, e a Juventus conseguiu quebrar o cadeado um pouco tarde demais, mas o fez. Cansou-se mais talvez do que deveria, mas ainda assim o fez, e os 3 pontos foram merecidos, claro. Mas foi muito criticada a atuação da Juventus nessa partida contra o Frosinone, apesar de que é muito difícil, um tipo de jogo que uma equipe se dispõe a correr o quanto o Frosinone correu atrás da bola. Mas aconteceu sobretudo porque a Juventus errou muitos cruzamentos, tentou demais e por isso até demorou a conseguir, apesar de ter conseguido. Exatamente, você mencionou ainda alguns nomes importantes, e aí só para finalizar, alguns dos nomes importantes ali que rondam o Frosinone, tem o Sportiello, né, ex-Atalanta e Fiorentina, um bom goleiro. A Juventus entrou num 4-3-3, muita coisa boa ali, né? Chesney, Alexandro Chiellini, Rugani como titular e Quadrado na lateral direita, Quadrado que ainda não conseguiu fazer boas apresentações como defensor direito. No meio campo entramos com Pjanic, Emre Can, Betancourt, Cristiano Ronaldo, Mandzukic, Dybala, aquele trio que a gente sempre pediu mais sequência e que parece, né, Bona, existir aí uma melhora tanto dos jogadores de forma individualmente quanto dos 3 como conjunto. E isso também acaba sendo empurrado também muitas vezes pelo meio, né, pela solidez do meio. Sem dúvida. Nesse caso, a novidade nesse jogo, não só o Quadrado na lateral, mas eu diria que é o Pjanic jogando de mezzala do lado esquerdo ali, do lado esquerdo na linha de 3 no meio de campo, enquanto o Emre Can jogou na linha na frente da defesa. E isso foi uma alteração interessante. O Pjanic, inclusive, participou de maneira decisiva, apesar de não ter sido uma assistência para o gol do Cristiano. Mas, a meu ver, apesar da grandíssima qualidade do Pjanic, ele ainda está um pouco abaixo do que pode fazer, até justamente por esse reconhecimento da capacidade técnica que ele tem. Dybala também cresceu um pouco, o Mandzukic jogou abaixo do que é o seu habitué, talvez até por ser uma partida muito... um adversário que não... no fim não combatia muito. Quando tem o corpo a corpo com ele aberto do lado esquerdo ali, ele acaba ganhando muito dos laterais, porque também nenhum lateral tem uma força física comparada ao do Mandzukic. Mandzukic parece ser aquele jogador que gosta mais dos jogos pesados, né? Ele prefere mais aquele confronto onde os nervos estão um pouco mais à flor da pele. Parece que é nesse nível de embate, de enfrentamento, onde o futebol dele aparece mais. Eu diria que ele é um jogador sadomasoquista, né? Ele gosta da porrada mesmo. Gosta exatamente. Gosta de apanhar, gosta de bater. E gostei da sua análise com relação ao Pjanic como mezzala esquerda, mezzala sinistra, porque eu acho que pode ser um indicativo do que o Allegri pensa, principalmente nesses embates aí um pouco mais vigorosos, porque o Pjanic à frente da defesa é importante pela saída de bola, só que ele deixa um pouquinho a desejar com relação ao vigor físico, né, Bonner?
Sim, e até por ter uma outra saída de escape, na verdade por ter muitas saídas de escape. Com a saída do Bonucci na outra temporada, o Chiellini melhorou muito o passe dele e subiu muito a produção. Tendo o Alexandre, tendo o Cancelo e tendo já a volta do Bonucci, então a gente tem muitas opções de saída de jogo atrás. O Pjanic não fica sobrecarregado, sendo obrigado a fazer essa saída como foi em outros momentos. Então, ter gente de força física como o Emre Can permite também com que os homens da frente fiquem mais tranquilos, sem precisar voltar com a mesma intensidade. Beleza, e nessa rodada, que foi a quinta rodada, a Inter ganhou na Bacia das Almas da Sampdoria, né? Por 1-0. A Lazio fez 4-1 no Genoa, o Milan empatou num belo jogo contra a Atalanta, 2-2. Alguma coisa a destacar desses jogos dos times periféricos, que eu digo não no sentido de denegrição da palavra, mas que rondam a Juventus nos seus objetivos? Primeiro eu diria o Torino, uma defesa patética contra o Napoli, foi bizarro, assim, início de jogo já com buracos gigantescos, mas com todo o devido respeito de Walter Mazzarri, às vezes não dá para esperar muita coisa no Torino, né? E além disso, já partindo, já engatilhando para a rodada subsequente, é o Bolonha que fez o jogo da vida contra a Roma, jogando de maneira muito sólida, dispendiosa ali de força física, de estamina para aguentar o jogo inteiro correndo muito, muito bem. Até fez 1-0 com o Mattiello, que é cria da Juventus, inesperado. E jogou tudo, gastou todas as energias que podia. E um time de baixa tabela e de baixo nível técnico, como o Frosinone e Bolonha, não conseguem fazer 2 jogos de alta intensidade na mesma semana. Isso quer dizer que um dos 2 jogos eles vão jogar de maneira menos intensidade, com menos capacidade, até por não ter até não ter um pouco esse hábito natural, né? Porque a qualidade faz com que a Juventus não precise jogar no seu 100% todos os jogos. Já, por exemplo, o Bolonha, que, para ilustrar bem o que você disse, tem 4 pontos no campeonato. Fez 2-0 na Roma na penúltima rodada. E não tinha feito nenhum gol, né? Nenhum gol, exatamente. Tem 2 gols, os 2 gols contra a Roma, tem 4 pontos, os 3 que fez contra a Roma. Né? Então, confirmando o que você disse, seria muito difícil para o Bolonha aprontar contra a Juventus. Juventus que veio com um esquema diferente, né, Bona, para o Bolonha aí, para pegar o Bolonha. Vamos pensar aí que talvez, vamos chamar de um primeiro plano de um 3-5-2, mas que o Allegri começa a fazer aquilo que ele faz de melhor, que é rodar o elenco, né? Sim. A equipe do Bolonha jogou num 3-5-2 também, mas era um 3-5-2 absolutamente defensivo, que o Mbaye era um lateral, o Dix também era um lateral, o Greiche era um ponta ali, mas o Nagy e o Djemai, eles são 2 volantes muito físicos ali. Então, o Bolonha, por exemplo, jogou defensivamente, mas cansado, com várias mudanças para o jogo contra a Roma, e tanto que logo de cara a Juventus pressionou um pouco e foi suficiente para abrir o placar, né? Sim, para um time jogar no 3-5-2, os zagueiros têm que saber muito bem o que estão fazendo, né? Tem que ter qualidade de saída de bola, então foi muito mais por um 5-3-2 de fato, né? Exatamente como o Frosinone praticamente havia feito com a Juventus, a última linha bem baixa, e a Juventus não teve muitas dificuldades em abrir o placar, com o Dybala, né, voltando a marcar, algo que quem acompanha o Dybala nas redes sociais via que ele demonstrava um certo incômodo. Sim. E eu chamo a atenção que ele vem melhorando tecnicamente, só que o gol... fisicamente também. Também se apresentou muito abaixo, não? Sim, ele se apresentou bem abaixo fisicamente na pós-Copa do Mundo, e Dybala já teve outros problemas pessoais em outros períodos por questões de relacionamento, e há quem diga que isso é influenciador, mas de fato fisicamente ele não estava muito bem. Chama atenção também porque o gol
quem não teve oportunidade de ver o